Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma atividade da Seichonoye aqui no canal do YouTube. Hoje, quinta-feira, nossa atividade da Superintendência das Atividades dos Educadores. Muito obrigado, você que já está conectado, você que já está aqui nos prestigiando. Muito obrigado. Deixe para nós aqui abaixo do vídeo, né, a descrição dizendo de onde você está participando. Se você está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Gostaríamos de pedir para que você deixasse para nós também o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, que você aproveite para também fazer a sua inscrição e acionar o sinalzinho, né? Para cada vez que a Seichonoye colocar um vídeo novo aqui, você seja notificado. Gostaria de aproveitar esse instante para fazer um agradecimento bastante especial às pessoas que têm nos acompanhado aqui nas atividades de quinta-feira, às 20 horas. Eu tenho recebido várias mensagens no meu WhatsApp particular, de pessoas dizendo o quanto elas estão felizes participando toda quinta-feira aqui com a gente, elogiando os temas propostos. Muito obrigado. Bem, nós teremos hoje, então, uma roda de conversa bastante especial, né? Dizendo o tema da nossa roda, né? A criança se desenvolve quando é livre para criar. E para essa roda nós teremos 2 preletores, professores, amigos da superintendência. Vamos iniciar convidando ela, que é membro da Comissão Executiva Central dos Educadores da Seichonoye do Brasil, preletora Antônia dos Santos Alves. Muito obrigada, prazer é todo meu de estar aqui com vocês, espero que gostem dessa roda de conversa, porque é muito prazeroso falar sobre a educação da vida, e eu agradeço a audiência de vocês, porque vamos ter a oportunidade de estudar mais um pouco sobre a educação da vida, que é maravilhosa. Eu sei que ela está no coração de vocês, como no meu, porque nós aplicamos e sabemos, né, como ela é fantástica. Muito obrigada, fiquem conosco até o final dessa querida e maravilhosa roda de conversa. Muito obrigada. Obrigado, preletora. Bom, teremos também a participação do presidente da Associação dos Educadores da Regional Pernambuco-Recife, preletor Luiz Ribeiro da Silva Filho. Olá, muito obrigado. Um grande prazer estar com todos neste momento para discutir, falar sobre um tema tão relevante, né? Falar sobre o desenvolvimento da criança é muito importante. Eu venho trazer para todos a minha experiência como docente e tenho certeza que vai ser bastante interessante. Fique conosco até o final. Muito obrigado.
Muito obrigado, queridos amigos, né? Preletora Toninha, preletor Luiz, muito obrigado por generosamente, né, ter cedido aí um tempinho da agenda de vocês para vir conversar aqui conosco, né? Então, gostaria de pedir para você que já está conectado, que você nos diga de onde você está participando, caso seja pela primeira vez, né? Deixa aí o comentário para a gente que você está participando pela primeira vez. Muito obrigado pela participação de todos. Bem, conforme foi dito, né, nós vamos abordar aqui um pouquinho, né, da educação da vida, com esse tema, que a criança ela se desenvolve quando é livre para criar. Então, gostaria de fazer a nossa primeira rodada aqui dentro dessa nossa roda de conversa, passando então para a preletora Toninha. A preletora Antônia dos Santos Alves, ela tem uma vasta experiência dentro da aplicação da educação da vida, então queria que a preletora iniciasse, e aí, Toninha, eu já queria também, ao mesmo tempo, fazer uma pequena provocação aí para você, no sentido de explicar um pouquinho para nós essa questão do ser livre. Pois não, pois não. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, realmente é fantástica essa questão, porque a liberdade, muitas vezes, é muito mal interpretada. Então, o que a gente tem observado com os pais e com os professores também, que na sala de aula eles exercem também essa liberdade para que os alunos possam também criar e trazer até soluções da aprendizagem, que o aluno, muitas vezes, ele vai por uma vertente para chegar a conclusão daquele assunto, principalmente em ciências exatas, diferentemente do professor. Então, o professor fica-se muito feliz, e às vezes nos nossos comentários, eu disse, professor, deixe que ele vá se conduzindo, deixe ele colocar o raciocínio dele, dê liberdade, não se preocupe, se ele não falou, se você apresentou uma solução X, ele está com o resultado Y, né? Mas está tudo certo. Então, deixe que esse aluno abra mão dessa liberdade para ele e deixe que ele explique. E aí o aluno vai ao quadro, explica com aquela leveza, com aquela simplicidade, e o professor realmente fica muito feliz, porque ele percebe que nós temos em nós essa questão, muita energia, né? E a questão da atividade, muitas vezes, não é só atividade física, quando a gente pensa que a criança é livre para criar, sim, mas toda criação primeiro passa pela mente dessa criança, né? Então, é essencial que o professor dê essa liberdade mental para o aluno colocar a sua criatividade em ação, para até colocar o seu erro também, né? A exposição, porque ele nunca mais vai esquecer o acerto. Porque ali naquele momento o professor carinhosamente vai dizer, não é por aí, você equivocou, desce dessa forma. E o que acontece com os coleguinhas que estão, né, assistindo? Eles ficam bem atentos, bem tranquilos, porque para eles querem saber se o coleguinha vai dar conta de explicar aquilo para o professor, vai ter aquela solução maravilhosa. Então, a criatividade da criança é imensa, e nessa criatividade, a essência dela, essa energia maravilhosa, que é essa faculdade extrasensorial, que é a intuição. Então, o professor ele não sabe até que ponto aquela imaginação da criança é tão fértil, e o tanto que a sua intuição já está aguçada. E naquele momento, com aquela resposta, que muitas vezes não foi assim, literalmente, como o professor colocou, mas ele também acertou, ele estimula todos a quererem também a usar essa liberdade e trazer para o professor também a sua palavra, a sua resolução, a que ponto, né, o seu raciocínio lógico, né, chegou naquele denominador comum ali de acerto. Então, é fantástico, sim, a gente perceber que já temos professores que fazem isso em sala de aula, que tem que ter esse diálogo, tem que ter essa permissão, porque a capacidade da criança realmente vai além do nosso julgamento, né, só racional. E a gente está lidando com uma
pedagogia, que além de ser uma pedagogia intuitiva, ela é também espiritual. Então, ela é muito especial nessa questão do resultado, nessa questão da aprendizagem, né? Nem tudo se pode explicar literalmente só com raciocínio lógico. Transcende a lógica, né? Transcende. Então, o professor que já percebeu isso, ele aplica a educação da vida e diz assim para mim, olha, depois que eu conheci a educação da vida, realmente mexeu muito comigo, sabe? Eu tenho que deixar meu aluno falar, porque muitas vezes ele traz tanta informação que eu nem pensei em passar, e os colegas estão ali aprendendo cada vez mais. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, preletora. Muito boa a sua fala. Leitor Luiz? As colocações da preletora Toninha foram maravilhosamente pertinentes. Tá? Na minha experiência de sala de aula, eu tenho vivido essa experiência, tenho percebido essa coisa do aluno, ele precisar fazer, ele precisar ter a liberdade para fazer. Tá? Mas, pensando sobre ser livre, não é? A gente sabe que nós nascemos livres na alma, nós nascemos livres nos sentimentos, nós nascemos livres nos pensamentos, né? Também na capacidade de sonhar, de idealizar, tá? E é da natureza do ser humano ser livre, tá? Isso é maravilhoso. Mas, às vezes, nós crescemos e nos aprisionamos em sentimentos e a uma série de outras coisas. Isso é ruim. Quando somos tolhidos, por exemplo, em nossa liberdade, nos tornamos infelizes, a gente sabe disso. Nos tornamos pessoas tristes na vida, o que restringe a nossa capacidade de idealizar, de sonhar, de aprender, de criar, e compromete o nosso desenvolvimento e a nossa competência pessoal para exercer a nossa missão como filho de Deus, que necessita, né, exteriorizar o seu talento para ser útil ao maior número possível de pessoas. Mas, na escola, a gente já tende, sabe, a dar ao aluno mais liberdade. Inclusive, com o advento do novo ensino médio, que estamos iniciando agora em 2022, há uma série de coisas que mostram isso, tá? A liberdade que está sendo dada ao aluno, inclusive para escolher a profissão que ele quer ter no futuro. Muito obrigado. Isso por enquanto. Que ótimo, que ótimo. Você me fez lembrar, professor Luiz, que quando eu fiz o meu ensino médio, que na verdade nem chamava ensino médio, era o colegial, né? Quando eu tive a experiência de entrar no colegial, naquela época a gente também tinha a opção de escolha, e a minha escolha foi pelo magistério. Então, o meu colegial técnico foi no magistério, por isso que eu acabei me tornando educador, né? Bom, queria aproveitar, né, a fala tanto da preletora Toninha como do preletor Luiz também, caso, né, tenha alguém participando aí pela primeira vez, se você quiser fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão, envie um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br. Bom, na Seichonoye, nós sempre reforçamos, né, a ideia de que o ser humano ele tem 5 desejos fundamentais, né? E o tema que está proposto para essa nossa roda de conversa hoje está dentro desses 5 desejos. E quais são, né? Olha lá, pergunte, né, ao preletor@sni.org.br para você fazer a sua pergunta ou deixar uma sugestão. Então, os 5 desejos básicos do ser humano são ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser útil e ser livre. Então, um dos 5 desejos do ser humano está sendo contemplado aqui hoje, nessa nossa roda de conversa. Queria também deixar aí uma provocação, tanto para a preletora Toninha como para o professor Luiz, né, para a gente pensar um pouquinho, será que as pessoas não confundem liberdade com libertinagem?
né? Será que não tem um pouquinho essa confusão também? Também, com certeza. Diga lá, Toninho. Olha, realmente, a gente sabe que tem. Inclusive, tem também com os pais. Os pais também confundem, porque às vezes a criança é muito ativa, a criança é muito sincera, e o pai, às vezes, foi criado com muita coação, né? Ele não tinha liberdade de expressão, e era aquela coisa, o pai falava, tinha que calar a boca, baixar a cabeça e aceitar, né? Então, não era a época do diálogo, isso trazia muitos conflitos que só a psicanálise se explica, né? Porque vão tendo sérias consequências até a idade adulta, né? Andando aquele adulto muito inibido, muito complexado. Então, o professor Masaharu Taniguchi, observando isso tudo, né? Por isso que ele criou essa educação da vida maravilhosa, que é uma pedagogia socioemocional, né? Trata de questões sociais e emoções, né? E já está agora contemplado também na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que o cognitivo, né? Precisa também de ser trabalhado com o socioemocional, dando amparo. Por quê? Se o aluno está com a emoção equilibrada, o cognitivo flui, que é uma maravilha. Mas se ele perde um ente querido, se ele de alguma forma, ele foi provocaram que ele ficasse com algum complexo de inferioridade, ele muitas vezes a questão do bullying, né, da sala de aula e tudo isso mais, a gente já está percebendo que afeta literalmente o lado cognitivo, né, a aprendizagem em si, né. Então, o que a gente percebe é que isso agora está tendo já muito bem considerado. E a questão da liberdade, eu sempre falo com os professores, com os pais, que ela tem que se classificar na questão de que o filho aprenda com eles a fazer boas escolhas. Uhum. Então, aquele aluno muito indisciplinado, e o professor, eu não sei mais o que fazer com esse aluno. Eu falei, simples, fala com esse aluno. Você levantou cedo, você veio para a escola, por que você veio para a escola? Aí eu vim para estudar. Alguém te trouxe aqui, alguém te obrigou, eu fui na sua casa te buscar? Não. Então, você veio por livre e espontânea vontade. Então, use a sua liberdade, vamos estudar. Estudar é uma delícia, você vai ficar mais inteligente. E aí o aluno vai compreendendo que isso parte de dentro dele. Essa inspiração que para o professor é motivação, né? Essa motivação não é nada mais, nada menos que uma inspiração divina, né? E aquilo, naquela hora há aquele contato e as coisas começam a acontecer. Porém, eu digo assim, que com os pais, quando a gente faz a reunião com os pais, eu digo assim, olha, pais, por gentileza, não abrem mão de que seu filho seja obediente. Porque a criança obediente, que confia nos pais, o pai dá liberdade, mas ele fala assim, filho, eu te dou liberdade para agir até tal ponto. Dali para frente você ainda não tem idade, você não sabe se defender e tal. Então, tem que sempre se dizer não. O não para você hoje é um sim. É um sim meu para a vida, você ainda não está preparado. Então, agora é sua hora de estudar, sua hora de dedicar. E essa questão da criança ser obediente é muito interessante, porque também ela não dá problema de disciplina para o professor dentro de sala de aula. Sim. E, então, ele vai usar a liberdade dele e não vai ter a libertinagem. Porque ele não tem motivo de ficar, né, dessa forma, indisciplinado e revoltado por alguma questão, porque ele está com a emoção dele centrada direitinho. Ele sabe que todo mundo gosta dele, o pai, mãe querem o melhor para ele, o professor também quer o melhor para ele. Então, é gostoso estar na escola, é gostoso aprender cada vez mais, e ele vai observando que ele vai ficando mais inteligente. Então, essa questão da obediência, os pais não devem abrir mão, né? De colocar esses combinados, né? Antes a gente só falava nos limites, mas hoje em dia é preferível que você fale em combinado, porque, filho, vamos combinar uma coisa, né? Papai quer ir trabalhar tranquilo e eu quero que você esteja tranquilo também na sua sala de aula, com seu professor, com seus colegas. Por quê? Porque o momento é de laços mútuos de cooperação, né? Ali está todo mundo aprendendo, né? Todo mundo na mesma energia. Então, essa questão da obediência, muitas vezes os pais estão deixando muito de lado, não estão dando uma devida atenção para explicar para a criança o quanto ela ganha em ser uma criança obediente. E muitas vezes nós temos um pai muito frustrado,
que foi muito coagido, então ele cria o filho, muitas vezes, sem esses combinados, sem esses limites. Ele fala, eu tive vontade de fazer tudo na minha vida e eu não podia fazer nada, então agora meu filho faz tudo. Então eu digo assim, mas agora você perde seu filho. Ah, mas Verdade. por quê? Vai perder. Por quê? Porque ele vai por um caminho, você vai ficar triste, você vai ficar aborrecido, você vai perder o controle sobre a educação dele. Então, gente, a obediência é algo importantíssimo na questão da liberdade. Então, e na questão também de saber usar essa liberdade. Então, ele sempre na vida ele vai fazer escolhas. Então, que eles escolham ser uma pessoa de bem, de caráter, com o exemplo dos pais, e se ele vai para a escola é para estudar, né? É por aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, Bem, o preletor Luiz está dentro da sala de aula, a preletora Toninha hoje atua dentro da escola como voluntária, né? Mas acho que a experiência do preletor Luiz estando dentro da sala de aula também é bem importante para a nossa vivência aqui na roda, né? Diga lá. muito obrigado. Muito obrigado. Sobre essa questão da liberdade e da libertinagem, vejo agora, como preletor da Seitinoye, que é uma questão de visão, não é? De pais e professores, né? Sobre o ser humano. A gente precisa mudar a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar a pessoa. Hoje, na minha sala de aula, quando eu entro e vejo meus alunos eu atuo como gestor na escola, mas todos são meus alunos. Eu vejo todos como filhos de Deus. Vejo com pessoas inteligentes, sadias, sábias. Essa é a minha maneira de ver a minha sala de aula. E penso que tem um resultado valoroso, porque todos gostam de mim na escola. Eu penso que nem todos os diretores, geralmente diretor de escola é brabo, né? Diretor de escola dá carão, diretor de escola dá sermão, mas eu não preciso dar sermão aos meus alunos. Eu entro em todas as salas de aula e nos corredores da escola eles me cumprimentam como o melhor professor. Mas já lecionei muitos anos, lecionei matemática, tá? E outras disciplinas da área de ciências da natureza, e era maravilhoso, sempre foi maravilhoso esse meu contato com os alunos. Sobre esse desejo do ser humano de ser livre, esse desejo inato, né? Eu vejo que o ser livre e motivado é motivado a fazer coisas, né? A tomar iniciativas, a se alegrar com o ato de ser útil, né? E acaba adquirindo uma coisa muito importante, que é a autonomia. Sim. Essa autonomia o ser humano precisa ter, o aluno precisa ter, tá? Todas as pessoas precisam. A gente está educando hoje com esse intuito de formar pessoas livres e que sejam autônomas, que tomem a iniciativa da sua vida, né? A autonomia é, portanto, uma qualidade essencial que pode levar os jovens a fazer as coisas e a aprender a se desenvolver, né? Para Kant, né, usar a razão é ser autônomo e, portanto, é ser livre. A gente educa com esse sentido. Eu penso que, na questão da libertinagem, quando vemos o ser humano como filho de Deus, quando vemos ele como um ser valoroso, como um ser respeitador, a gente aproxima ele dessa questão. E quando damos liberdade para criar, quando damos liberdade para aprender e participar, eles se tornam obedientes, como essa qualidade interessante que a preletora Toninha colocou, que é necessária para que a sociedade funcione, para que a família funcione, para que a escola funcione, não é? É necessário que as pessoas tenham reverência, né? E, portanto, dando ao aluno a condição de eles participarem das atividades escolares, das decisões escolares, eles se tornam pessoas reverentes e obedientes. Muito obrigado. Fantástico.
Muito bom, muito bom. Quando eu fiz, né, essa pergunta aí para vocês, para a gente refletir e pensarmos juntos essa questão do que vem a ser essa liberdade, é, eu disse isso porque é muito comum a gente ouvir, né, as pessoas dizerem assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Uhum. Foi nesse sentido que a minha pergunta foi direcionada aí para vocês, porque, embora dentro da Seichonoye, dentro da educação da vida, a gente tenha esse conceito de liberdade, mas essa liberdade não significa que, por eu ser livre, eu faço o que eu quero, né? Mas, e outra coisa, quando a gente fala, né, do ser livre, é a liberdade de filho de Deus, inclusive trazendo aí a questão da autonomia que o professor Luiz trouxe, mas também da responsabilidade, porque eu entendo que eu sou autônomo, dentro da minha autonomia, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade, né? A minha Sim, liberdade vai até onde começa a do outro. Acho que é um isso. pouco nesse sentido, né, Toninha? Com certeza. É um princípio de sociologia, né? Toda Sim, liberdade traz responsabilidade, né? verdade, verdade. Com certeza, né? Eu posso falar um pouquinho, Luiz, sobre a questão da interação aí da lei de atração dos semelhantes, Claro, né? Que norteia toda a educação da vida, né? Nós sabemos que o professor Masaru Taniguchi, ele faz uma comparação muito bonita no volume 39 da coleção A Verdade da Vida. Ele fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, né? Antes ele fala de Buda, né? Que deixou seu lar e foi pregar a verdade, né? Deixou o palácio, né? Toda ali o que ele tinha, né, de maravilhoso e foi querer ser comum como as pessoas que passam dificuldade, etc e tal, e foi pregando o seu ensinamento, né? O budismo, né? Nessa interação com o próximo. Depois, aí o professor Taniguchi diz, os homens não acreditam, não entenderam tão bem, né? E principalmente no Ocidente, quem mais marcou também nessa postura foi Jesus Cristo, né? Que o Brasil já foi descoberto muitos anos depois, e toda a colonização e tal, né, de católicos e tudo mais. Então, o professor Masaru Taniguchi estudou muito sobre o cristianismo, e ele fala, né, sobre a questão, quando Jesus Cristo fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele diz assim, vocês vão conhecer a lei mental. Então, Jesus Cristo explicou, a lei mental é a atração dos semelhantes. Então, você precisa ser puro de coração, pensamento, palavra e ação, literalmente iguais. Então, o seu interior tem que estar com o seu exterior. Então, quando a gente fala que é só da lei de atração de semelhantes, a gente acha que o semelhante é só o outro, que está fora de nós. E não é. Primeiro, essa lei atua em nós. A gente ser um só. Que a Sim. gente pensa, fala, e o agir é consequente também, né? E vai nessa linha de pensamento. E então, o professor Masaru Taniguchi, eu achei lindíssima a colocação dele, que ele diz assim, realmente agora eu entendi e eu falo mesmo, né? Assim, vamos dizer, ele não falou com essas palavras, mas como se estivesse falando com o próprio Cristo, ninguém mais vai morrer na cruz para salvar ninguém, não. Não tem sofrimento mais. Eu vou divulgar a lei que Cristo pregou, né? Tração dos semelhantes, e vamos fazer com que isso aconteça, por quê? Porque todo mundo aqui, a partir de agora, é responsável pelo seu destino. E ele começou a divulgar. Então, a gente, na escola, a gente tem muito essa questão de ciúmes, né, entre alunos e professores, e eu digo para eles, vocês têm que fazer a parte de vocês, porque que professor que gosta que é aluno que não atende, que é aluno que faz para casa, aluno que não tem compromisso. Então, a gente coloca dessa forma, né? Mas aí ele fala assim, professora, pois é, mas o professor elogia um, elogia outro. Eu falei, gente, mas é por causa dessa troca. Então, a gente resolveu colocar para eles esses 5 desejos em forma regida pela lei mental de atração dos semelhantes. Então, eu digo assim, o primeiro desejo é ser livre. Como você é livre, você pode fazer escolha, não pode? Pode. Então, escolha a ser legal com seu colega, com você mesmo. Primeiro com você mesmo. Se você não estudar, ninguém vai estudar para você.
Então, começa com você. Ajuda o coleguinha. Ele não sabe a matéria, você vai ajudar. A gente faz uma aula sobre inteligências múltiplas para eles saberem, né, a questão do talento e tal. Então, eles se enquadram ali nesse sentido. Eu tenho mais facilidade em matemática, o outro em português, e assim, e por aí. Então, eles entendem. Então, tem que ser útil, porque eu sou bom nisso, meu colega não é. Então, se ele fica como eu e tal, nós vamos ficar legal. Eu fico bom na disciplina dele, ele na minha e tal. E por aí a gente chegou a uma conclusão seguinte, que à medida que aquilo ia acontecendo, ele que disse que iam ser úteis com os coleguinhas, eles começaram a ser reconhecidos pelo professor. Uhum. Aí o professor começou literalmente a falar, todos vocês são maravilhosos, todos vocês estão realmente, né, querendo aprender, etc e tal, né? Então, eles começaram a sentir o quê? O amor do professor. Literalmente com todos. Porque o aluno, ele interpreta muito essa questão de amor, ele não gosta de mim, porque ele se sente alienado, ele se sente indiferente. Mas ele não sabe aonde que está o problema. O problema está comigo, que não sou disciplinado, que não estudo. Mas será que é porque eu sou feio? Será que não tem nada a ver? Eu falava, não tem nada a ver, para vocês todo mundo é lindo. Somente na cidade, não tem como ficar feio. Mesmo que você queira ficar feio. Então, mas o que faz uma pessoa ser amada é que faz uma pessoa que tenha conexão com você. O professor ensina, você aprende. Aí eles começaram a ficha cair. Falaram, mas é assim? O professor vem aqui para ensinar. Ele vai sair da casa dele. Ele formou quantos anos? Ele estudou quanto? Ele quer estudar tudo para você. Vocês não deixam. Então, ele veio aqui para... Então, vocês começam a se sentir amados pelo professor, que ele quer partilhar aquilo que ele ficou estudando. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a ser elogiados. Então, eu falei, elogia é consequência. Elogia é consequência disso. Sim. E aí ficou entendido. Muito obrigada. Que ótimo, que ótimo. Diretor Luiz, então, eu queria passar aí para você uma questão também para a gente refletir aqui, aproveitando um pouco a sua experiência como gestor, né? A gente está falando aqui nessa roda hoje da liberdade para criar, mas eu queria expandir um pouquinho aqui esse tema, né, da roda, quando a gente pudesse pensar um pouco na liberdade para poder falar, para poder ter voz, né? Porque eu entendo assim, né, que uma das questões bastante importantes quando a gente atua com jovens, né, muitas vezes a escola não dá voz, ele não tem direito à fala. Então eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que você lida com isso na tua escola. Então, essa é uma questão fundamental. O ouvinte, ele deve estar pensando sobre isso. Será que dá voz aos jovens, às crianças na sala de aula? Não pode complicar um pouco aí o meio ambiente, o ambiente escolar? Não. É maravilhoso dar voz, dar vez e deixar com que os estudantes participem. Da mesma forma, a gente deve criar os nossos filhos dando voz, ouvindo, que é uma coisa maravilhosa que eu aprendi na educação da vida, que a criança, ela tem personalidade. Verdade. Antes, eu me lembro da minha educação, na minha educação como criança, meus pais não sabiam dessa questão e a gente não tinha voz, né? As coisas eram impostas. Hoje não. Hoje eu educo meus filhos, por exemplo, raciocinando com eles, pensando com eles e ouvindo eles. Do mesmo modo, eu tento fazer isso na escola, na sala de aula. A gente inicia o ano letivo, por exemplo, fazendo com que todos os alunos eles tenham a oportunidade de participar e de falar. Então, vamos nas salas de aula, a gente escolhe lá o representante, o vice, né? E esses jovens, eles já podem dialogar, esse representante e vice, com o resto da sala, para que a sala também tenha voz, tenha vez, né? Atualmente, no modelo de escola que eu trabalho, a gente tem também organizado de forma bastante frequente o aluno que se sobressai, que a gente chama o aluno protagonista.
aquele estudante que quer participar do processo, aquele estudante que quer opinar sobre, por exemplo, as questões escolares. Porque na escola a gente tem uma comunidade inteira, de alunos, de pais de alunos, de professores, e os alunos não eram ouvidos, mas agora, modernamente, as escolas estão começando a deixar os alunos participarem, porque a voz dele, a opinião deles é importante. A merenda escolar é boa, o aluno tem que dizer se é bom ou se é ruim. Não é? O processo escolar, como é que está a sua sala de aula, como é que você vê a gestão escolar, né? E aí, os alunos protagonistas, eles tomam a iniciativa de organizar a escola junto com a direção da escola. Perfeito. Então, nós temos, por exemplo, na minha escola, cerca de 15 a 20 alunos, que são chamados de alunos protagonistas, que vestem uma camisa diferente e que se sentem importantes em participar do processo. Eles organizam a fila da merenda, eles avaliam com a direção da escola o cotidiano escolar, e essa participação é importante porque faz com que eles se sintam bem no ambiente escolar. Hoje, por exemplo, aqui na rede estadual de Pernambuco, a tendência é que toda a rede seja integral, de horário integral, iniciando de manhã e terminando às 5 horas da tarde. E, portanto, para passar o dia todinho na escola, a escola precisa ser um ambiente democrático e participativo. Para que haja participação, é preciso que a gente, inclusive, organize, né? Organize os alunos, organize como um conselho de sala de aula, organize com os alunos protagonistas. Então, tem um grupo de conselho de sala de aula, de representantes de sala, tem o grupo de protagonistas, tem o conselho escolar, tem o grêmio estudantil, e todos esses grupos organizados, eles opinam sobre o seu ambiente escolar, eles têm liberdade de participar, e faz com que... E cria, inclusive, caro ouvinte, o prazer e a alegria por participar. Aí a tarefa de estudar, a tarefa de passar o dia na escola, não passa a ser, desse jeito, uma tarefa forçada, né? Um sacrifício, né? Não passa a ser sacrifício, passa a ser com alegria, né? A nossa frequência na escola em que eu trabalho, ela é alta, todos os meninos vão todos os dias, e a gente avalia que essa participação, né, dos estudantes, esse prazer em estar na escola, devido a esse novo modelo de escola que dá vez, dá voz a todas as pessoas da comunidade escolar. Que ótimo, que ótimo. Eu estava ouvindo, né, vocês dois falarem, e eu também me lembrei de uma dica muito simples para a gente trabalhar com os nossos alunos, ou mesmo com os nossos filhos, nessa questão de estimulá-los a cada vez mais tomar suas próprias decisões, né, ser livres para tomar as suas próprias decisões, que é uma dica muito simples, assim, é não responder perguntas prontas, né? Então, seu aluno, seu filho te fez uma pergunta, em cima da pergunta que ele te fez, devolve a pergunta para ele, e aí você inicia e estabelece um diálogo, né? Então, eu mesmo, meu filho hoje está com 13 anos, e quando ele me faz alguma pergunta, eu nunca, assim, raramente eu dou uma resposta pronta para ele, né? Eu sempre pergunto para ele, por que você quer saber disso, né? Da onde que surgiu essa curiosidade, essa vontade nele de querer entender, né? Então, acho que isso é legal, essa dica, para que a gente também comece estabelecendo aí um diálogo, né? Por que você quer saber disso, né? Então, e ao invés de trazer resposta pronta, a gente vai construindo um raciocínio juntamente com eles, né? E outra questão também que, quando a gente fala, né, da liberdade,
que acho que também, quando eu fiz essa pergunta, é porque muitas vezes, na formação do jovem, né, a gente fala da criança, mas na formação do jovem, a nossa participação enquanto educadores, a nossa participação enquanto pais é fundamental, porque a gente deixa eles livres para caminhar, mas a gente acompanha essa caminhada, né, Toninha? Com certeza, com certeza. Com certeza. Diga lá. Então, Luiz, e outra coisa, eles poderem contar com os pais, eles ficam tão felizes, se sentem tão acolhidos, porque a impressão que a gente tem é que eles estão, assim, encantados com a escola nesse sentido, porque o pai apoia a mãe, então, hora nenhuma, ele se sente, né, de alguma maneira, coagido de alguma forma. E realmente são crianças muito educadas, quando tem muito o apoio do pai e da mãe, estão acostumados com diálogo em casa, então para conversar em sala de aula também é diferente, e os outros vão aprendendo, porque, graças a Deus, a liderança, né? Parabéns, né, professor, né, o diretor Luiz maravilhoso aí, eu fiquei assim, encantada, é uma escola dos meus sonhos essa aí, viu? Muita maravilha, que coisa boa. Grêmio, essa coisa toda, né? E esses alunos terem a oportunidade de despontar como os líderes escolhidos pelos colegas, gente, isso é uma lição para a vida inteira. Para a vida inteira, é maravilhoso. Então, a gente fica muito feliz de saber que isso tudo está acontecendo e, ao mesmo tempo, enaltecer mesmo a participação desses pais na vida do filho, mesmo que eu não tenho ali que ficar, ver se meu filho cobrando para cá. Não, não é cobrar, é dizer, filho, eu confio em você e tal, e você vai fazer bem certo. Filho, chega em casa, o filho já está dormindo, faz uma só terapia. Filho, eu te abençoo, Deus te abençoe. Você está cada vez mais inteligente e vai descansar também. Não é aquela coisa demorada, preocupada, não. É o seu amor ali com pequenas palavras mais certas, né? E eu acho também que hoje em dia a gente precisa também ouvir muito, né? Ouvir muito, muitas vezes mais do que falar, né? Porque não vamos esquecer que nossos filhos, né, são espíritos maravilhosos, né? E às vezes, em questão de aprimoramento espiritual, né, a gente não tem como mensurar, e eles muitas vezes nos dão, né, surpresas, né? Umas respostas, umas perguntas que a gente fala, meu Deus, como orientar, né? Mas eles têm tanto amor, né, e acatam tanta, assim, aquela questão do ídolo, né? Ah, meu pai é um ídolo, a minha mãe também, porque, né, eles me têm amor, então eles aceitam, eles acatam aquelas opiniões que a gente dá devido à experiência de vida da gente, né? Mas a gente tem muita surpresa com os filhos, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Preletor Luiz, eu fiquei com uma curiosidade aqui de querer também entender um pouquinho, você deixou para a gente bem claro, assim, como estrutura de escola em relação aos alunos, né? Mas eu queria entender um pouquinho também como é que a escola aí se estrutura em relação às famílias, aos pais, né? Acho que se você puder falar um pouquinho para nós. Sim. A família, ela tem um espaço na escola que ninguém preenche. Ninguém preenche esse espaço. A ausência da família deixa a escola desfalcada de um argumento, de um instrumento importante. A gente mantém um diálogo constante com a família. Hoje a gente forma todos os anos os grupos, veio o WhatsApp, foi uma coisa maravilhosa, e a gente, quando precisa dispensar esses alunos um pouco mais cedo, a gente já comunica, a família já fica sabendo no mesmo instante. Quando a gente precisa convocar para uma reunião, a gente faz isso com bastante facilidade, a gente se organiza para estar dentro da família, né? E também, obviamente, para apoiar as atividades escolares, porque o aluno, os estudantes, eles estão na escola e a gente sente, pelo menos esse é o meu discurso para com o grupo de gestão e para com os professores na escola.
que nós somos guardiães, nós somos as pessoas responsáveis por continuar, né, a educação dos meninos, pela escolaridade dos meninos, pela segurança deles, e, portanto, a gente precisa estar num contato e num diálogo constante com a família. A família ela é convocada sempre depois de uma unidade letiva, por exemplo. Aí eu digo, nós precisamos prestar conta à família, né, dos resultados da escola. Sim. E aí a gente convoca os pais, embora os meninos eles têm contato já com os seus resultados, porque o sistema de informação escolar ele já é pela internet, né? Aí os meninos têm senha para ver os resultados das suas avaliações, das atividades escolares, mas mesmo assim nós convocamos a família e entregamos à família. Está aqui o resultado do seu filho se saiu muito bem, tá? A gente abre esse espaço para que a família ela se sinta segura, ela se sinta participando das atividades escolares. E também a gente convoca a família para mostrar para ela como é que a escola está funcionando. A escola funciona assim, a escola tem aquele espaço que é para isso, aquele espaço que é para aquilo, a merenda escolar ela é servida desse jeito, os gêneros alimentícios são esses, e você pode olhar a cozinha da escola, leva a família para lá, veja, tem tantas pessoas trabalhando aqui, ali, acolá, e, portanto, para que a família ela se sinta segura, né? A escola, nesse sentido, para a gente tem avaliado como sendo uma continuidade do lar. E para que a escola seja uma continuidade do lar, a escola precisa ser prazerosa. O aluno precisa se sentir bem em casa, o aluno precisa se sentir amado, o aluno precisa se sentir respeitado, né? A gente precisa reconhecer que o estudante ele tem personalidade, ele quer saber das coisas, mas ele quer explicações lógicas, né? E a família participa nesse processo. Participa com bastante frequência. Por exemplo, a gente, num contingente de 650 alunos, mais ou menos, ocorre muito de alguns, por exemplo, não passar bem, por exemplo, ter algum problema de saúde, no mesmo instante a gente convoca a família, a nossa praticidade para essa coisa hoje é bem interessante, e na eventualidade, por exemplo, de um aluno precisar sair mais cedo, a gente entra em contato com a família e diz assim, olha, seu filho pode estar sendo liberado agora, ele pode ir só, vem alguém pegar aqui, tá? E aí, nesse contato, a gente consolida uma maneira de trabalhar segura e que deixa a família tranquila. A escola é um espaço da família. O aluno vai continuar lá a sua escolaridade e o aluno vai ter toda a segurança para que a família se sinta também segura. Então, é isso aí. E também, preletor Luiz e preletora Toninha, tá? A gente precisa apoiar, né, as tentativas dos nossos filhos e também dos nossos alunos. Devemos manter, é claro, uma distância ideal que permita aos nossos filhos experimentar, que permita aos alunos experimentar, mas sem perder a perspectiva de que podem contar conosco para ajudá-los a avaliar as situações antes de fazer as suas escolhas, tá? Levantar quando cair, às vezes, depois vê-los tentar e não conseguir, mostrar como é que faz, mas estar sempre ao seu lado. Isso eu converso com os professores, deixando claro que para os alunos ou para os nossos filhos, que as tentativas têm valor e que eles logo serão capazes, se continuarem tentando. Porém, que nem sempre tentar é sinônimo de conseguir, tem que saber isso. Tá? Verdade. É muito importante que nessas tentativas de sucesso, nas coisas que a gente faz,
nas coisas que os meninos estão fazendo, eles saibam que têm a capacidade para ter êxito, eles têm o poder dentro dele, como filhos de Deus. Explicar para eles, explicar que eles são filhos de Deus e, portanto, de capacidade infinita. Eu digo o tempo todo isso na sala de aula. Vocês são infinitamente capazes. Aqui ninguém vai reprovar, porque todos têm capacidade infinita. Todos têm o poder, tá, de aprender e de conseguir alcançar o êxito que desejar. Mas precisa sonhar, precisa idealizar, precisa querer, né? Aí a gente faz esse diálogo, trazendo o estudante para que ele tenha, para que ele pense no futuro, mas não é num futuro, num possível sucesso, para que ele defina hoje o que é que eu quero ser na vida, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e eu vou atingir esse objetivo com certeza. E aí a gente consegue dar mais confiança, dar mais autoconfiança aos alunos e também aos nossos filhos com esse tipo de posicionamento diante deles. Que lindo, professor Luiz. Ouvindo você falar, eu pensei, puxa vida, se eu morasse em Pernambuco, com certeza meu filho ia estudar na sua escola. Que ótimo. Bem, amigos, estou amando conversar com vocês, é uma delícia, né, prosear aqui, mas estamos chegando aí à reta final do nosso programa, então eu queria agora abrir a última rodada, né, da nossa conversa para as nossas considerações finais. Preletora Toninha. Preletor Luiz, nosso superintendente querido, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa roda de conversa. Adorei escutar o diretor Luiz, maravilhoso. Eu também queria agora, nessa altura da vida, meus netos todos da sua escola. Muito obrigado. Maravilha, é a escola realmente que a gente sonha, que a gente almeja. Deus abençoe o seu trabalho, muito obrigada. E o nosso superintendente também continue firme com essas ideias maravilhosas, né? Que a superintendência está se bombando, está indo tudo tão bem, que Deus abençoe. Eu agradeço profundamente a oportunidade de ter a honra de estar aqui com vocês dois, viu? Deus abençoe a todos, muito obrigada. Obrigado, preletora Toninha. Preletor Luiz, suas considerações finais? Muito obrigado. Gratidão por estar nessa roda de conversa tão bacana, tão simpática, por estar junto de pessoas tão brilhantes como a preletora Toninha, como o preletor Luiz Gomes. Para mim é uma honra, um prazer muito grande. E encerrar dizendo o seguinte, que podemos usar uma arma importantíssima em todos os momentos, que é o poder da palavra. Valorizando a criatividade, né? Valorizando o talento que existe no jovem, tá? Realizando coisas, para que ele realize coisas que sejam de real importância, tá? Para o seu êxito, encaminhá-los na vida, para que consigam realmente um futuro brilhante e maravilhoso. E entender, né? E dizer a todos que é bom saber que, na medida em que criamos, em que trabalhamos livremente, estamos no caminho para manifestar os nossos talentos inatos. Só fazendo livre é que a gente pode manifestar esses talentos inatos. Todos nós temos talentos, inúmeros talentos, mas a gente só trabalhando livremente é que pode manifestá-los. Agradecer a participação de todos os ouvintes e muito obrigado. Muito obrigado. Eu também queria, né, deixar aqui uma mensagem final. O tema da nossa roda, ele fala de desenvolvimento, né? E o desenvolvimento, ele é um processo, ele tem etapas, ele não se esgota, como esse tema aqui também não vai se esgotar, né? A gente vai ter que voltar, nós vamos ter que discutir um pouco mais. Dentro dessa etapa do desenvolvimento, na roda de conversa hoje, nós trouxemos um dos itens, que é a liberdade, mas a gente sabe que dentro desse processo de desenvolvimento existem outras etapas tão fundamentais quanto a liberdade, né? Mas que bom que a gente está aqui, né, disposto para dialogar e abrir aí uma conversa. Bem, nós abrimos o programa com uma oração
e vamos também finalizar esse programa com uma oração. Portanto, eu gostaria de pedir para que as pessoas que pudessem, né, assumir a posição de oração e acompanhar a oração que está no livro Minhas Orações, na página 166, a oração ao iniciar o trabalho. Então, vamos à oração. Meu trabalho é uma oração que beneficia minha família e toda a humanidade. O trabalho é oração, orar é trabalhar. Agradeço ao meu trabalho, através do qual manifesto a glória de Deus. Torno-me cada dia mais amável e atencioso. Já perdi o hábito de deixar objetos em desordem. Neste momento, coloco em perfeita ordem tudo que está à minha frente. Dedico toda a minha vida a este lugar. Por isso, meu trabalho rende. O trabalho que tenho diante de mim não é meu, é trabalho de Deus. É Deus que o realiza através de mim. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, então, nós estamos encerrando, né, essa roda de conversa de hoje, agradecendo a generosidade dos preletores, né, que compareceram aqui a essa roda hoje, muito obrigado. Agradecendo aos nossos internautas que nos prestigiam toda quinta-feira, 20 horas. Convidem, né, as pessoas, compartilhem o link dessa atividade para que depois de essas atividades todas do YouTube ficam gravadas. Então, divulguem o link para que outras pessoas também possam acessar e assistir depois a atividade, e mesmo as pessoas que estiveram ao vivo aqui conosco também podem revisitar as nossas atividades. Preletora Toninha, preletor Luiz, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação de vocês. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu o quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos, nesta jornada, no Seminário para Educadores, Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.